Isaías, capítulo 59, versículo de número 14 até o versículo de número 20. Esse é o nosso trecho de hoje, né? O nosso texto de hoje, do nosso ensino aqui, nesta reunião de estudo bíblico. Então, veja só, eu farei a leitura aqui, os irmãos acompanhem, aí nós damos início ao nosso estudo bíblico. Diz assim o profeta: pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo, como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar, dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Meus irmãos, nós temos visto, desde o início do capítulo de número 59, o estado trágico, né? O estado de pecado do povo de Deus. Lembra daquele grande tema que nós vimos anteriormente? Aquele o ideal e o real, as necessidades do povo e seus pecados? Então, Deus salvou um povo para ser santo, certo? Ele nos salvou para sermos dele, separados para ele. Só que quando Deus olhou para o povo que ele salvou, ele só viu o pecado. E isso é descrito aí no início do capítulo 59. Olha aí, veja comigo. As vossas iniquidades, Deus olhando para o povo dele, né? As vossas iniquidades fazem que haja separação entre vós e o vosso Deus. Veja, e os vossos pecados, versículo 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, né? O pecado do assassinato. E os vossos dedos cheios de iniquidade, maldade. Os vossos lábios falam mentira. A vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela... Aí vai descrevendo. Né? A gente viu isso na quinta passada. Né? A acusação de Deus que o povo é pecador. A descrição dos pecados do povo. E a confissão do povo de que o que Deus disse sobre ele, que ele é o povo é pecador, Deus tem razão. Então a gente viu na quinta-feira passada, né? A acusação de Deus sobre o pecado do povo, Deus descrevendo os pecados do povo e o povo admitindo, é isso mesmo. Nós estamos falidos espiritual e moralmente. Nós somos isto que o Senhor diz que somos. E é aí então que entra esse nosso grande tema que agora vai nos acompanhar até o capítulo 63, ok? Nós terminamos quinta-feira passada uma grande sessão, do 56 até o 59:13. Agora nós vamos começar uma outra grande sessão, de 59:14 até o capítulo 63, versículo 6. E qual que é o tema dessa sessão? Que é o tema que vai nos conduzir por toda essa grande sessão. É esse tema aqui, olha. A vinda do conquistador ungido. E dá para entender esse tema, Diácono Luiz, em que sentido? Como o povo Irineia, quando Deus salvou o povo, ele viu que o povo continuava em seus pecados, que era preciso fazer algo pelo povo, mas que o povo não tinha capacidade de se santificar por si mesmo, de mudar de coração. Então o que Deus vai fazer? Ele vai falar assim, eu mesmo farei isso. Eu vou redimir vocês. Então Deus não só salva, ele santifica também. Deus nos salvou, nos justificou pelo sangue de Cristo,
mas Ele também nos santifica pelo seu Espírito, pela sua palavra. Então Deus é Ele que começa toda a obra em nós, certo? A obra da justificação e a obra da santificação, é Deus que opera. Tanto que Paulo vai dizer que Ele opera em nós tanto querer quanto realizar, certo? Então, se não for o Senhor, nós não seríamos nem salvos, nem santos. Então é por isso que Deus vai enviar um conquistador ungido, quem vai vencer a batalha por nós, porque nós não temos como vencer. Pela descrição que nós vimos nossa aí no início do capítulo 59, né? Cheios de pecado, iniquidade, mentira, ou seja, falidos espiritual e moralmente. Então Deus vai enviar o seu Redentor para nos transformar no povo que Ele nos salvou para ser. Esse é o tema aí dessa grande sessão. Vamos entender algumas coisas aqui. O cenário, então, é preparado para a intervenção de Deus. Nós vimos anteriormente a situação do povo do Senhor. Qual que era a situação? De fracasso, ou fracassado espiritualmente, sem nenhuma condição de se reerguer. Nós vimos isso, acabamos de citar aqui, né? No início do capítulo 59. Nessa grande sessão nova agora, que nós veremos, o Senhor virá e dará a vitória para o seu povo. E vingará o seu povo dos seus opressores. Como o povo não pode se defender, como o povo não pode se reerguer, como o povo está vencido, Deus então virá e lutará a batalha pelo povo. Só que tem uma pergunta importante. Quem são os opressores do povo de Deus, a quem o Senhor virá para deles libertar seu povo? A Síria? A Babilônia? Os vizinhos mais próximos, filisteus, moabitas ou amonitas? Não, nenhum deles. O povo do Senhor é oprimido pelo inimigo chamado pecado. O pecado na sua vida é que é o grande inimigo do povo de Deus. E é esse inimigo terrível que o Senhor virá para destruir. É interessante que nesse texto aqui, quando fala de vingança do Senhor aos inimigos, ele não cita a Síria, não cita a Babilônia, não cita os vizinhos, né? A Filístia, a Moabe. Não cita. Não fala de nenhuma dessas nações. Então, de que inimigo? Qual que é o inimigo? Até porque da Síria o Senhor já tratou, lembra? Lá nos primeiros capítulos de Isaías. Da Babilônia também já tratou. Deus vai destruir tanto um quanto o outro. Então quais são os inimigos que restam? É o pecado na vida do povo de Deus. Tanto que o capítulo 59 começa com essa descrição, né? De pecado. E como o povo não pode se reerguer dos seus pecados, Deus fará isso. Deus virá lutar essa batalha por eles. Tá? Mas como Deus fará isso? Ele fará isso. Então ele vem salvar o povo dele dos seus pecados. Como que ele vem fazer isso? Ele vem através do seu ungido, que nós vamos conhecê-lo, o ungido, né? Vamos saber mais desse ungido, aí na medida que nós vamos caminhando nessa grande sessão que começa agora aqui no 54:14 e vai até o 63. Vai falar desse ungido. O ungido, assim como o servo, é dotado pelo Espírito Santo. Lembra do servo sofredor, que a gente já viu? Que aponta para Cristo? Essa figura do ungido é semelhante à do servo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tanto o servo quanto o ungido são a mesma pessoa. Tanto o servo quanto o ungido são os mesmos. Só que Isaías começa a demonstrar aos poucos essa figura que vai se criando. Primeiro, tanto que lá no início de Isaías, do livro de Isaías, Isaías fala de um rei que nascerá, lembra? Um menino vos nasceu, o governo está sobre os seus ombros. Lembra? Então, o Messias, aquele que Isaías disse vai vir, ou viria, é um rei. O governo está sobre os seus ombros. Aí depois Isaías fala de um servo, que a gente já passou por ele, né? Capítulo 53, 52, 53. Então esse rei agora também identificado como um servo. A pergunta que se faz na época de Isaías o rei e o servo são a mesma pessoa ou não? A gente vai descobrir isso em Cristo. Em Cristo nós vemos, Diácono João, que o rei, o servo e o ungido é a mesma pessoa. Mas para os leitores de Isaías, isso não era claro ainda. Porque Isaías fala de um rei, um menino que vai nascer e vai ter o governo sobre os ombros dele. Depois fala de um servo que vai sofrer pelo seu povo. E depois fala de um ungido que vai vencer o pecado pelo seu povo. Nós sabemos que Cristo é tanto esse rei, quanto esse servo,
quanto esse ungido. Mas na época de Isaías, esse Messias, rei, servo e ungido, está sendo ainda desenhado. Ok? Ok? Deu para entender? Está formando ainda a figura do Messias. Tá? Então, o ungido, assim como o servo, é dotado do Espírito do Senhor. Por quê? Porque a gente sabe agora que são a mesma pessoa. É o próprio Cristo. Por isso eles são iguais na descrição. Ambos têm o Espírito do Senhor. E ambos têm o ministério da palavra como prioridade. Nós vamos ver isso também. Tanto o servo é chamado para falar a palavra de Deus, como o ungido também. Ele vem trazer a palavra de Deus. Então, isso liga a nossa mente a uma pessoa só, porque eles se parecem. Tanto o servo quanto o ungido. Ok? Eles têm o mesmo ministério, são dotados do mesmo Espírito. Né? E uma palavra especificamente de consolo. O ungido, que a gente vai ver em Isaías nessa sessão maior, eu estou aqui adiantando o assunto, tá, irmãos? Porque o nosso texto aqui não fala ainda sobre isso, mas estou adiantando o assunto dessa sessão maior que nós vamos ver a partir de agora. Então, o ungido, ele tem, as características dele são muito semelhantes ao servo. Isso nos leva a entender que pode ser a mesma pessoa. E isso é confirmado em Cristo Jesus. Aí em Cristo Jesus nós sabemos que essas promessas se cumprem nele. Ok? Bom, esse é o nosso texto de hoje. O nosso texto de hoje começa com a situação do povo descrita, resumida como um colapso moral. Deus, ele vê e se indigna com isso e assume um compromisso de fazer algo. Ele começa a agir trazendo justiça, salvação e vingança. E depois a nova situação é estabelecida, depois de Deus agir, as coisas são consertadas em Sião e tem implicações universais. Então, resumindo, Deus olha para o seu povo, como a gente tem dito, eu estou repetindo aqui, porque é importante a gente gravar. Deus olha para o seu povo, que ele salvou, e vê pecado. Aí Deus, ele constata o contexto geral do povo, que é de pecado, e fica indignado. Só que ele não fica só indignado, ele decide fazer algo. Então ele virá para trazer o que falta ao povo. O que falta ao povo pecador? Justiça, salvação e destruição daqueles que o oprimem. Pronto. E por fim, o que nasce da intervenção divina? Uma nova situação. Um novo mundo. Ok? E é isso que o ungido de Deus vem fazer. Deus envia o seu filho por causa dos pecados. O seu filho traz justiça, salvação e vingança. E o que ele cria? Um novo céu e uma nova terra. Ok? Então nós já podemos ver a obra de Cristo aqui em Isaías, descrita aqui. Mas vamos lá por partes aí. Vamos primeiro ver o colapso moral do povo aí, no capítulo 14, versículo 14 e início do versículo 15 aí. Olha aí o texto. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. Até aí. Irmãos, isso aqui é uma poesia de Isaías. Aliás, o livro de Isaías tem muitas poesias, tá? A nossa tradução, a ARA, né? Ela é muito boa, eu gosto muito dela. Para mim é a melhor tradução para leitura, né? É a que foi melhor. Aliás, a intenção essa tradução, revista atualizada, é para leitura da igreja. Eles fizeram uma versão para melhor fluência da leitura, fluidez da leitura. Tá? Mas ela não nos ajuda, essa versão, veja, a gente não sai perdendo não, viu, irmãos? Vamos falar, faz uma crítica aqui, não é disso que eu estou falando não. Mas ela não nos ajuda porque algumas versões, quando o texto é poesia, a versão deixa claro que é uma poesia. Por exemplo, os Salmos, você vê que os Salmos são, né, escritos em forma de poesia, é diferente desse texto corrido aqui, né? Então, nessas versões, as poesias de Isaías são como os salmos. Elas quebram aqui para você poder saber que é uma poesia. A versão ARA não faz isso. Então, ela prejudica nesse sentido. A gente tem que saber, estudar para saber o que é poesia e o que não é. Algumas versões facilitam essa leitura. Tá? Então, por que a gente opta pela ARA para a igreja? Porque ela é melhor para a leitura congregacional. Tá? Ela tem mais fluidez, por isso que ela é adotada. Mas você pode ter outras versões, né? É bom ter versões da Bíblia, né? Para você comparar textos, isso é bom.
tá? Mas vamos lá. Lembre-se que há versões melhores e mais fracas, tá? Mas isso aí é outro assunto, depois a gente conversa sobre isso, né? Há versões recomendadas, outras nem tanto. Vamos lá. Então, aqui é uma poesia. E olha que poesia, embora ela seja bela, e ela é bela, ela fala de um estado terrível do povo. Olha como Isaías descreve as virtudes como justiça, o direito, justiça, verdade e honestidade, integridade, que é a última parte aí do versículo 15. Ao invés de verdade aí, poderia ter uma tradução como integridade e honestidade dos homens, tá? Então, essas virtudes, elas estão totalmente solapadas na sociedade. E é interessante aqui, Samuel e Caio, que a sociedade é pintada como uma cidade. Veja, olha só, o direito se retirou, ou seja, o direito foi embora, certo? Naquela sociedade, o direito, imagina o direito como uma pessoa, essa virtude como uma pessoa. Ele estava olhando assim e foi embora, falou, vou embora. Porque ele viu tanto pecado que falou assim, vou embora. Aí veja, a justiça não quis nem entrar, se pôs de longe. A poesia, imagina a justiça como uma pessoa que está olhando um local cheio de pecado, não quer nem entrar, se pôs de longe, está só observando. Não vou nem me dar o trabalho de ir. E aí veja, quem tentou entrar, que é a verdade, no meio da sociedade, anda tropeçando pelas praças. Entendeu? A ideia de, a única que quis entrar, que era a verdade, que tentou alguma coisa para ajudar, ela vive tropeçando, vive caindo. Ninguém ajuda a verdade daquela sociedade pecaminosa. E por fim, a verdade há muito tempo não se vê, né? A honestidade não se vê há muito tempo. Daí diz, a verdade sumiu, né? A integridade sumiu de entre os homens. E a ideia aqui, meus irmãos, é que esses quatro substantivos, equidade, justiça, verdade, honestidade, estão no centro do versículo, né? Você vê que o versículo trata dessas virtudes, né? E tudo indica aqui que o profeta está reconhecendo essas virtudes como o centro da vida. Veja só, pense comigo. A vida é equidade, justiça, verdade e honestidade. A qualidade de vida consiste nessas coisas. Os homens querem que se fale a verdade entre eles. Os homens querem justiça, querem tratamento igual, equidade e querem também, como diz aqui o texto, honestidade nas relações. Isso é vida, certo? Quando nós não temos isso, a vida é ameaçada. Quando você não tem justiça, você tem medo de sair na rua. Quando você não tem honestidade, você não confia no próximo. Então veja, e aí, por assim em diante com as outras virtudes, você não vive, você não goza da vida. Então, quando falta isso, a sociedade, Débora e José, colapsou. Ela não nos dá mais condição de vivermos dentro dela. Porque é isso que Isaías está dizendo. Esse é o estado final, a situação final por causa dos pecados dos homens, os nossos pecados. É o colapso moral da sociedade. Então, a ideia aqui, meus irmãos, olha só que essa situação ameaça até aqueles que não praticam o mal. Os poucos que não praticam mal nessa sociedade, nessa situação, nesse colapso moral, eles são ameaçados. Olha só o versículo 15 aí, continuando. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. Então, a ideia aqui é a seguinte. Se você não entra no jogo da sociedade, e você sabe do que eu estou falando, né? Você trabalha, você tem colegas de trabalho, você sabe, às vezes tem algum que promove algo errado, faz uma falcatrua, ou passa a perna em alguém, ou quer ser mais esperto. Se você se vê longe disso, você, para eles, para os homens maus, é uma presa. Ou seja, é fácil enganar tal pessoa. Então, a ideia é que nós somos tentados. Como é que nós somos tentados nisso? Da seguinte forma. Se nós não fizermos o mal a alguém rápido, esse alguém fará a nós. Se nós não tirarmos proveito de uma pessoa, essa pessoa vai tirar proveito de nós. Então, é a lei da selva, né? É o salve-se quem puder. Então, essa é a ideia aqui. Quem se desvia do mal, quem procura fazer o que é certo, é tratado como presa. Então, a atenção é, ou eu entro nesse jogo, ou eu vou ser destruído. Graças a Deus, Deus vai intervir. Então, você não precisa entrar no jogo.
Mas o que eu quero dizer aqui, o que o profeta quer mostrar, é que nessa situação, até quem não faz o mal, sobra para ele, entendeu? Essa é a ideia. Isaías já disse, né, que a sociedade falida moralmente, ela chama o bem de mal e o mal de bem. Então, você vê pessoas hoje honestas sendo punidas e pessoas desonestas sendo tratadas como heróis. Então você veja, o que Isaías está falando aqui é a realidade de hoje. Você olha, parece que Isaías escreveu isso ontem à noite, ou hoje de manhã. Parece que ele olhou e escreveu aqui. Porque a nossa sociedade colapsou. Não estou falando só do Brasil, não. Estou falando do mundo. É um mundo que entrou em colapso moral. Você não tem mais segurança. Entendeu? Então, esse é o quadro aqui. E agora veja o que acontece. Olha o que acontece. Qual que é a reação divina acerca disso? Olha lá. Deus é insensível? Deus não está vendo? Não, ele está vendo. E ele se indigna e assume um compromisso de fazer algo. Isso aqui é um consolo para nós no meio de uma sociedade falida moralmente. Olha só o versículo. O versículo 15, na continuação. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Aí o final do versículo 15. Então, a ideia aqui de desaprovar é que isso foi mal aos olhos de Deus. O que foi mal aos olhos de Deus? O não haver justiça. Ele olha para a sociedade, para o mundo, e só vê pecado. Isso foi mal aos olhos de Deus. É interessante aqui que a grande esperança nossa está aqui nesse versículo. Qual que é a grande esperança nossa no mundo mal, que jaz no maligno, no mundo cheio de pecado? É que Deus está vendo. Deus está vendo. Deus não se retirou. Cássio, Deus não está cego para essas coisas. Veja exemplos bíblicos de Deus, que Deus vê a injustiça e dá paga a ela. Deus viu a injustiça de Sodoma e Gomorra. O clamor de Sodoma e Gomorra, por causa da impiedade dos homens daquelas cidades, né, chegou até Deus e Deus agiu. Então Deus via o que estava acontecendo lá e ele agiu por fim. O Egito, quando o povo de Deus era oprimido no Egito, diz o texto que o clamor dos hebreus chegou a Deus. E Deus se lembrou da sua promessa e fez o quê? E agiu também. Então veja, Deus não é insensível ao que acontece conosco aqui. Você vê lá nos jornais as notícias, quando vê, né? Porque a mídia seleciona muita coisa, né? Essa mídia já estabelecida, né? A mídia tradicional. Mas quando você vê tanta injustiça, e para quem não tem Deus, parece que está sozinho, né? A pessoa fala assim, nós estamos perdidos, porque quem que vai intervir? Quem tem poder para intervir? Mas nós cremos no Deus verdadeiro. Nós cremos no Deus da palavra, o Deus real, o Deus que age, o Deus que intervém. Nós cremos nesse Deus. E Ele está vendo essas coisas, ok? E Ele há de julgar. Veja só, Deus vê que não há nenhuma equidade, né? Porque os homens são incapazes de praticar a justiça. Então veja, Deus não só vê a situação, mas cuida da situação. Deus, Ele vê que Israel, o povo dele, Israel aqui pensa no Israel verdadeiro, né? O povo eleito. Vê que o povo do Senhor, Deus vê que o seu povo não pode fazer nada, não tem forças. Veja, o povo de Deus tem dificuldades com o pecado, como nós temos, e ao nosso redor tem muito pecado. Então veja a situação que Deus contempla. Ele olha para o povo que ele salvou e vê pecado, porque nós temos pecado. Aí ele olha ao redor do povo, e o redor não pode ajudar, porque o redor é mais pecado. Aí o que Deus faz? Ele não só vê, como ele resolve agir, é o que vai falar no versículo 16. Olha aí, alguém lê para mim o versículo 16, por favor, para nós aí. Não havia ajuda comum e maravilhoso se não houvesse um intercessor. Pelo seu próprio braço ele trouxe a salvação, e a sua própria justiça nos justiça. Então veja, Luci, minha irmã, viu Deus, né, que não havia ajudador algum, não havia quem pudesse intervir, o mediador. A ideia de ajudador aqui é alguém que se coloca, né, entre a necessidade das pessoas, né, ou faz com que
a implicação terrível não chega a tal pessoa, o mediador, alguém que resolva a situação, que não esteja envolvido com ela. É como o juiz, né? Que, por exemplo, alguém vai defender a sua causa na justiça, pleitear a sua causa, tem um mediador que é o juiz. Ele não está envolvido. Ele é imparcial ali, ele é a figura da justiça. Mas Deus olhou e não viu ninguém que estivesse sem pecado. É o que Paulo vai dizer lá, né? Citando o Antigo Testamento. Não há um justo, não há um sequer. Então, quem é que pode resolver isso entre os homens? Aí Deus viu e se admirou que não houvesse ajudador algum. É interessante que ele se admirou aqui, não é ideia que... A gente tem que ter cuidado aqui, porque aqui é um antropomorfismo, né? Aqui no texto bíblico, Deus está assumindo sentimentos humanos para nos fazer entender melhor. Mas nós não devemos entender aqui como se Deus tivesse ficado surpreso, como se ele não tivesse controle da situação. Como eu e você nos surpreendemos com algo que nós não sabíamos, né? Ficou admirado daquilo, porque a gente não conhecia aquele estado. Não é essa a ideia. A ideia aqui é que Deus, ele tem essa expressão de maravilhado aqui, do seu perpétuo horror ao pecado. Ou seja, Deus odeia o pecado. É por isso que Deus olhou, e aqui maravilhado é espantar-se, né? Deus se espantou com o nível de pecado. Mas não é porque não soubesse antes. É porque o pecado é tanto, e Deus odeia tanto o pecado, que isso trouxe sentimentos a ele. E é interessante isso, né? Porque Deus não é um Deus insensível. Deus é um Deus, é uma pessoa divina, né? O Senhor é uma pessoa divina, e ele sente as coisas. Ele tem ódio ao pecado. Ele odeia a injustiça. Ele sente essas coisas. E o seu sentimento é santo, puro, justo. Mas Deus sente. Deus é uma pessoa, né? Aliás, Deus são 3 pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito. E eles são pessoas, eles sentem, né? Você vê o Espírito Santo se entristecendo, né? Paulo vai dizer assim, não entristeçais o Espírito Santo, do qual vocês foram selados. Então o Espírito Santo é uma pessoa, porque só pessoa fica triste. A tristeza é algo de uma pessoa, de uma personalidade. É um atributo pessoal, é uma emoção de uma pessoa. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Então Deus, como 3 pessoas em si mesmo, ele sente as coisas, né? Ele não é insensível. Né? E aí veja, ele se admirou e ficou espantado de que não houvesse um intercessor, né? Alguém que pudesse ajudar a situação sem estar envolvido nela. Certo? Todo homem, por melhor que seja, tem pecado. E precisa ser redimido. Então, dentre os homens, quem pode fazer algo? Ninguém, porque todos pecaram. Então, Deus se admirou dessas coisas. Né? Ele viu o nível, o estado de pecado. E aí, o que ele fez? Olha o versículo 16, a parte final. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Aí, qual que é a ideia aqui, principal? É que então Deus decidiu ele mesmo fazer. Ele mesmo fará. Se não há ninguém que faça, se não há um mediador, um intercessor, um socorredor, então ele decidiu, ele mesmo, pelo seu braço, resolver a situação. A ideia aqui de braço, né, é o meio pelo qual Deus faz as coisas. Braço é um símbolo aqui de poder e recursos pessoais, ou seja, o braço do Senhor é o seu poder e os seus recursos pessoais, porque o braço é dele, não é o braço de outro, é o seu próprio braço, né? Se você for ver lá no capítulo 51:9 e 52:10, eu coloquei aqui, lá tem essa ideia de braço. O braço do Senhor fará, ou seja, o poder do Senhor e os seus recursos pessoais. A ideia de que ele não precisa de nenhum outro recurso. Quando fala assim, o meu braço fará isso, significa que ele não precisa de outros recursos, ele não precisa de ajuda. Ele não viu o ajudador, certo? Aí ele diz assim, eu mesmo farei isso, eu tenho total condição de salvar o meu povo, e de trazer justiça, e de trazer vingança. Essa é a ideia, tá? Então você veja que é um Deus que vê, mas que faz algo, ele não só vê, mas ele opera, ele faz algo, tá? Vamos ver agora. Ó, nós vimos então que o colapso moral do povo, cheio de pecado, nós vimos que Deus viu e se indignou e decidiu fazer ele mesmo, e agora nós vemos ele se preparando aqui no ponto C aqui, nós vemos ele se preparando para fazer o que ele tem que fazer, que é trazer justiça, salvação
e vingança. Olha aí o versículo de número 17. Vestiu-se de justiça. É interessante que vestimenta na Bíblia, muitas vezes, é uma metáfora para a ideia de caráter, compromisso e investidura ou autoridade. Eu vou dar um exemplo. Imagine que nós temos um policial, né? Alguém que nós conhecemos que é policial. Quando ele veste a sua farda, ele está trazendo para nós uma informação de quem ele é, a ideia de caráter, ou seja, ele é um policial, ele é alguém que defende as pessoas de injustiça. Então a ideia do caráter, a vestimenta dele nos traz uma mensagem de que é alguém de caráter, alguém que vai lutar contra o mal. Então, fala sobre o caráter dele, sobre o compromisso dele, ou seja, ele se dará na luta contra o mal, ele vai se expor, ele vai correr perigos, é o compromisso dele quando ele veste aquela roupa. Né? Quando você vê um policial na rua, você, né, como eu, imagina, né, que aquela pessoa tem um compromisso em defender. Você vê a roupa dele e você reconhece o caráter, é um policial. Você reconhece o compromisso, ele tem um dever de nos proteger do mal. E você reconhece, por fim, a investidura dele, a autoridade. Ele pode usar da arma, ele pode usar do meio letal para nos guardar e proteger. E tem autoridade para isso. Então, vestidura é uma metáfora, um símbolo aqui de caráter, compromisso e autoridade. E quando Deus está vestindo-se de algo, ele está dizendo: eu tenho um caráter que é justo, eu não posso suportar o pecado. Eu tenho um compromisso de fazer algo porque eu prometi ao meu povo que é salvá-lo, e eu tenho autoridade para fazer. Daí a ideia de vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre a si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo, como de um manto. É interessante que Efésios tem a mesma linguagem, né? Lembra de Efésios? Da armadura do crente? Tomai o capacete da salvação, as sandálias do evangelho, a espada da verdade, que é a palavra de Deus, lembra? É interessante, né? Como Deus se veste e aqueles que são dele também devem se vestir da mesma armadura que Deus se veste, sendo justos, íntegros, corretos, como Deus é. A ideia de a semelhança de Deus nós refletimos, né? Então, como Deus se veste para a batalha, nós também nos vestimos pela sua graça e poder. Mas aqui é interessante, você vê o que tem de... Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, irmãos. O que tem de interessante nessa atitude que Deus toma de preparar para a batalha aqui? O que você vê de interessante? O que está faltando aqui que talvez deveria ter aqui para uma batalha? O que não tem aqui que deveria ter nesse preparo de Deus para ir para a guerra? O que não tem aqui? Perfeito. Não tem espada, não tem arco, não tem escudo, não tem nenhum instrumento de guerra, não tem nenhuma arma. Certo? A gente poderia pensar, não era para ter? Porque o guerreiro, quando vai na batalha, ele não coloca só o capacete, a couraça, aquela sobrepélix né, de metal para proteger de ferimentos. Né, ele pega seu escudo, sua espada. Aqui não tem. E o que os teólogos falam aqui? É que é provável que Isaías esteja dizendo que Deus não precisa de nenhuma arma porque ele já tem o braço dele lá, no versículo de número 16. O seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Então Deus não precisa de nenhuma arma artificial. Ele mesmo, sozinho, sem arma nenhuma, fará tudo o que o povo dele deveria fazer. Ele não faz por causa dos seus pecados. Ele fará isso sozinho, pelo seu braço. Então, é interessante esse princípio. É por isso que, por exemplo, no culto cristão, nós confiamos na palavra de Deus e não nos confiamos a outros mecanismos que nós poderíamos achar que as pessoas seriam mais convertidas se nós estivéssemos mais atrativos na igreja. Então, vou fazer um grupo de teatro na igreja. Para os domingos, ao invés de eu pregar, fazer uma peça teatral, porque as pessoas gostam de teatro. Vou contratar um grupo de dança. Tem gente que gosta de dança, então vou colocar as pessoas dançando, porque isso atrairá pessoas, as pessoas ficarão comovidas e tudo mais. Nós não usamos essas coisas, que geralmente o mundo se utiliza. E veja, não quer dizer que elas no lugar próprio estejam erradas, né? Depende muito, obviamente, da natureza do que da arte que está se promovendo. Mas não quer dizer que elas sejam erradas por si. Mas o ponto é, nós não precisamos disso. Por quê? Porque nós confiamos no braço do Senhor, que é a sua palavra. A palavra de Deus faz tudo.
palavra, no momento, ela é simbolizada pela espada. Né? Nesse momento, Deus está vindo fazer a sua justiça. Não tem mais palavra, agora é a aplicação. Né? Sim. É a aplicação da sua justiça, da sua vingança. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, agora não ouve mais. Né? Ele vem aplicar o justo juízo. Perfeito. Assim também. E espada, né? Perfeito. Tem alguns textos que você vê espada, né? Tanto que na vestimenta ali do crente para a batalha em Efésios, você vê espada, né? E alguns textos falam da espada do Senhor, que é, né? A palavra é espada, né? Lembra? De dois gumes, né? Então você vê citando espadas em algum contexto. Só que desse contexto deixa de citar algum tipo de arma, justamente para nos concentrar no poder que Deus tem por si só. É por isso que... Dá para entender? É por isso que nesse contexto o profeta não se vale, porque ele quer passar uma mensagem. Deus não precisa de armas humanas. Mas quando há alguma espada, algum escudo que se refere a alguma coisa que vem de Deus, é porque o salmista quer fazer, ou melhor, o profeta, ou quem fala, quer fazer uma associação em outro aspecto com aquela obra de Deus. Mas aqui é omitido, por quê? Porque basta ao Senhor o seu braço. Então é essa a mensagem. Entendeu? A ideia lá de, por exemplo, a espada da verdade, que é a palavra de Deus, o que quem escreve quer dizer com isso? É que a nossa arma para vencer os pecados do mundo, os inimigos, é a Bíblia. Assim como um soldado tem uma espada na mão e ele usa para vencer a batalha, nós temos a palavra de Deus. Então por isso que ele cita espada lá. Ele quer fazer uma referência. O ensino dele completa esse aqui. Aqui não é citado nenhuma arma, por quê? Porque ele está querendo ensinar que Deus não precisa de arma humana. Perfeito. Perfeito. E Paulo vai dizer em Tessalonicenses que Jesus Cristo matará o anticristo, né, o perverso, com o sopro de sua boca. É a mesma coisa. Ele não tem arma nenhuma naquela batalha, mas com o sopro da sua boca ele matará o perverso. Então mostra que só Deus é suficiente para vencer a batalha. Perfeito, Luiz, Diácono Luiz. Então vamos lá, irmãos. Visto isso, então, a primeira parte aí do 17, olha o 18. Segundo as obras deles, dos perversos, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á a paga. O que esse versículo quer ensinar sobre a vingança de Deus? É interessante que aqui fala de retribuição, né, de vingança. E esse é um aspecto que Isaías não tinha tratado muito em seu livro. Até então, Isaías fala muita de salvação, mas não muito de vingança. Irmãos, os inimigos de Deus precisam de uma resposta de Deus. Ok? Veja, Deus salva o seu povo, mas e quantos inimigos de Deus que fizeram mal ao povo dele? Eles precisam de uma resposta de Deus. Vamos ficar por isso mesmo? Quando alguém faz algo de mal na sociedade, nós perguntamos, ninguém fará nada? A justiça não vai atuar, não vai retribuir? Então Deus precisa dar uma resposta. Então aqui a gente já vê que nessa grande sessão, até o 63, fala muito de vingança. Né? Tanto que lembra lá do 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me enviou para pregar boas novas aos quebrantados, e a consolar os quebrantados, os abatidos de coração, a libertar os cativos, não é isso? E depois diz, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança. Então, vingança é um assunto que começa a ser muito trabalhado nessa última parte de Isaías. Porque Deus salva o povo dele, mas e os inimigos? Deus vai deixar eles irem embora? Não. Vocês vão receber a retribuição. Então, é por isso que na obra final da salvação, Deus também ele acertará com os inimigos. Ele tem uma obra especial de salvação do povo dele. E os inimigos? Deus também vai cuidar deles. Ele vai resolver esse problema também. Ele vai consertar todas as coisas. E por isso que isso é consolador para nós. Porque a gente vê tanta injustiça no mundo hoje. Só que Cristo já prometeu. Ele virá e vai consertar. Então nós estamos só aguardando o dia. Esses homens que fazem o mal hoje, e parecem escapar, né, da justiça, parece que eles estão triunfando, né? Que você vê eles rindo, certo? Mas esse não é o fim. Não é o fim deles. Deus nunca disse que seria assim o fim.
Lembra do Salmo 73, que eu acho que é um bom exemplo aqui? Que o salmista diz assim, olha, eu sei que o Senhor é... Eu estou parafraseando, tá? Eu sei que o Senhor é sempre verdadeiro e os caminhos do Senhor são sempre justos. Mas quanto a mim, teve uma época da minha vida que eu duvidei disso. Eu duvidei que Deus era bom, que eu estava fazendo a escolha certa. Por que eu duvidei? Porque eu olhava os ímpios e eles estavam sempre bem. Eles faziam aquilo de errado e nada acontecia com eles. Então você vê as pessoas mundanas hoje, né? Os artistas mundanos, as atrizes, elas têm uma vida promíscua e elas são louvadas, celebradas. Elas têm a beleza externa. As pessoas amam, adoram essas pessoas. É o que o salmista fala lá. Eu vi isso e eu duvidei da justiça de Deus. Por que o ímpio prospera? Porque eu vejo o ímpio prosperando. Fazem tudo de mal, tudo que é injustiça, e comem nos melhores restaurantes, fazem as viagens mais caras. Aí o salmista diz assim, quanto a mim, eu estou sempre sofrendo. O meu negócio é lutar contra o pecado. Aí continua o salmo dizendo assim, até que eu entrei no templo do Senhor para meditar nessas coisas. E Deus me atentou para o fim dos homens maus. Agora eles estão rindo. Mas Deus os coloca em lugar escorregadio. Sabe como alguém está andando num lago congelado? Que tem que andar ali, mas qualquer momento pode trincar o gelo e engoli-lo? Essa é a ideia. O ímpio está sempre andando assim. A qualquer momento Deus os abaterá. Essa é a ideia. E o salmista tentou, ele não tinha pensado nisso. Ele estava vendo só o agora. Aí ele olhou lá no futuro, lá na consumação, quando Deus vai vingar o povo dele dos ímpios. Aí ele diz, agora sim. Agora eu entendo. Eu entendo que a minha resignação de viver arrependido não é em vão, porque Deus vai trazer vingança. Então o salmista se consolou. É esse mesmo espírito aqui. Deus vai resolver todas as coisas. Ele prometeu, ele fará. Assim como Cristo veio a primeira vez, salvar, e veio, como a história atesta, ele também virá a segunda vez para julgar. Então a gente espera. E por isso que o crente é feliz, apesar dos pesares, né? É porque nós somos mais do que vencedores. Muito mais do que propriamente vencedores. Por meio daquele que nos amou. Então ele vai trazer justiça. Ele fará justiça. A prosperidade do ímpio, pastor, mantém longe de Deus. Eu acho que não sei Deus para nada. Então isso é um paradoxo aí, né? Ele acha que não precisa de Deus, porque ele tem tudo, ele prospera, ele se diz bem sucedido, mas é sempre infeliz. Eu vi um teólogo, uma vez falando isso também, e ele falou assim, ele estava citando o texto de Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí ele disse assim, e todas as coisas cooperam para o mal daqueles que não amam. Até a prosperidade. A prosperidade que seria algo bom, né, que deveria ser reconhecida como um dom de Deus, na vida do ímpio é uma maldição para ele. Por quê? Porque é o que o diácono Luiz falou, né? A prosperidade engana o coração do ímpio. Porque o coração do ímpio é enganoso, ele engana a si mesmo. Então quando o crente tem prosperidade, ele vai a Deus agradecer. Porque ele sabe que Deus é a fonte daquilo. Mas o ímpio não. O ímpio, ele adora a si mesmo, confia na sua prosperidade, que é a sua ruína. Então, para o ímpio, todas as coisas cooperam para o mal dele, até prosperidade. Então, quanto mais os homens maus fazem o que fazem e prosperam, maior o juízo será sobre eles. Porque veja, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então veja como Deus vai julgar os ímpios. Olha, vocês tiveram tudo isso e mesmo assim permaneceram em pecado. Na providência eu coloquei vocês em lugares em que os homens sonham estar e vocês usaram os lugares para pecarem e oprimirem. Então agora o castigo de vocês é muito maior do que poderia ser se fosse o contrário. Então veja, até a prosperidade para os ímpios é maldição para eles, por causa do coração deles. O que deveria ser bênção se torna maldição, porque eles estão afastados de Deus.
Então, Deus vai vingar essas coisas. E é por isso que nós esperamos, né? Por isso que nós não saímos na rua aí, nos rebelando contra autoridades e, né? Por quê? Porque a gente sabe que o rei está vendo. E que o rei está preparando-se para agir. E ele agirá. E eu estava falando terça-feira aqui sobre falar mal das autoridades, né? Que é um pecado para o crente falar mal das autoridades. E eu estava pensando depois lá em casa, né? Falei assim, quando eu vejo alguma autoridade fazendo o que é injusto, eu temo por ela. Eu devia temer por ela. Eu não devia falar mal dela. Eu deveria temer por ela o que está para vir sobre ela. Hã? Só vai temer porque as autoridades não vão fazer justiça, não. Perfeito. Mas o que Amós diz, o profeta? Diz assim, no dia do juízo de Deus, Amós diz assim, o prudente, naquele dia que Deus vier julgar os maus, ele guardará silêncio. Ele ficará calado, porque é dia de trevas. Então, o prudente, ele vê o mal, ele fica, porque ele sabe que o juízo virá. Então, e aquilo é terrível. Sabe aquelas frases de eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo? Caberia bem aqui, nesse caso. Mais do que em qualquer outro lugar. Caberia muito bem aqui. Bom, vamos caminhar para o fim? Olha aí. No final do versículo 18 diz assim, Deus retribuirá a cada um deles furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar, dar-lhes a paga. É interessante que Deus ele é justo, tá? A ideia de retribuição é justiça. Ele dá o que merece. Então, ele dará na medida em que o pecado merece. Ele não é injusto. Ele dará a retribuição. Certo? E no final fala de ilhas, dará paga às ilhas, a ideia de que não se pode escapar desse juízo, dessa vingança final. Porque a ideia de ilhas aqui é terras distantes. Então não adianta. Deus vai punir o pecado aonde ele estiver. Mesmo que ele estiver distante. Deus vai vingar essa ideia. Sabe qual foi o entendimento que eu tive aqui? Aham. Não tem valor para nós, assim, teoricamente, né? Então, ao vir, deixar que a terra é submersa, está debaixo do mar. Talvez, Luiz, é uma boa perspectiva aí. Mas a gente pode trabalhar, Diácono Luiz e meus irmãos, com essa ideia de algo distante, né? Algo distante. As terras do mar que estavam longe de Israel, né, de Jerusalém, né? Estava afastado, Deus daria paga a elas também. Então, se alguém pecar lá distante, Deus vai vingar lá. Essa é a ideia. É por isso que a Bíblia fala que não tem uma coisa poderosa pra gente, é que eu e você não podemos nos esconder de Deus, né? A gente pode se esconder das pessoas, né? Mas de Deus a gente não se esconde, né? Então isso é uma bênção pra gente saber que a gente não pode pecar só porque está escondido e ninguém está vendo. Desculpa. Essa é uma maneira de a Bíblia ajudar a gente a não pecar. Porque às vezes você pode se enganar achando que porque ninguém vê, você pode pecar. Mas a Bíblia está dizendo que Deus vê e Deus dá paga a isso, né? Se você não se arrepender. Então deixa o pecado. Deixa o pecado. Porque Deus está vendo. Deus está vendo. E não só Deus vê. O texto diz, né? Ele sente indignação e ele fará algo. Então os homens se enganam achando que podem se esconder de Deus e seus pecados. Porque Deus está vendo, ele tem indignação e fará algo. Então se arrependa. Se arrependa do seu pecado, né? Nos arrependemos dos nossos pecados e o abandonemos enquanto há tempo, né? Enquanto há tempo. Vamos lá então, terminando? Aí, o que isso vai acontecer? Quando Deus viu o colapso moral do povo, se indignou, assumiu um compromisso de fazer algo, vestiu-se, preparou-se para atuar, o que isso traz? Uma mudança da situação. Deus vai consertar as coisas. E é isso que fala a parte final aí, do 19 a 20. Né? Olha aí. Olha o contrário da situação. Olha o que vai acontecer depois de Deus agir. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Qual que é o resultado da ação de Deus? Mudança. Então, temerão ao Senhor.
temerão ao Senhor. Os que conhecem a Deus são aqueles que o temem. Lembra? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqueles que têm intimidade com o Senhor são aqueles que o temem, né? Lembre-se que temor não é só ter medo. É também ter medo. Mas a ideia mais de respeito, tá? Então, nós devemos ter respeito de Deus. E não é errado a gente também temer as ameaças de Deus, tá? Uma das glórias ao crente é temer as ameaças de Deus, é levar a sério as ameaças de Deus. De certa forma, é respeitar o que Deus fala, né? Quantas vezes nós somos libertos de pecados porque nós estávamos meditando na Bíblia, ou ouvindo um sermão, e o pregador ou o texto da Bíblia falou sobre Deus dando retribuição, Deus encontrando o pecador, Deus dando paga ao pecado, e aquilo nos guardou de pecar. Ou nós paramos de pecar porque ouvimos aquilo. Então, é uma bênção lembrar dessas coisas. Eu vejo essas ameaças que Deus faz na Bíblia a nós como uma bênção dele, certo? Porque ele poderia nos ameaçar, nos destruir sem ameaçar antes, o que faria dele injusto. Mas Deus é justo e não só justo, misericordioso. Ele está avisando a você, né? Ele não cansa de avisar a mim e a você que ele é justo juiz, que ele vai acertar as contas com o pecado. Então, abandone o pecado. Abandone o pecado. Porque Deus vai acertar as contas com o pecador. Então Deus está sendo bondoso quando ele ameaça, né? Ele está dando uma chance. E quantas chances ele dá, não? Então, ouça a voz do Senhor, né? Diz o texto lá do profeta, né? Abandone o ímpio o seu caminho, o injusto os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que é compassivo e muito perdoará. Olha que bênção, que palavra doce, né? Então você está em pecado? Abandona, deixa esse caminho. Converta-se ao Senhor e Ele perdoará você. E você vai prosperar na sua vida. Mas não vive em pecado. Porque Deus acertará isso, Ele dará paga, né? Então a ideia aqui é que Deus muda a situação. Aqueles homens que viviam pecando agora vão temer a Deus. Né? Pois o nome do Senhor será temido desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Né? A glória em nome do Senhor fala do caráter dele, da beleza dele, da pessoa dele. Né? É interessante que a Bíblia não tem a palavra beleza, né? Você não vê na Bíblia falando assim, a beleza de Deus. Mas o termo glória é isso, né? Essa é a ideia. Da beleza de Deus. A sua glória, a sua beleza. Se você para pensar em Cristo Jesus, você vê a beleza dele. Né? Medite em Jesus Cristo. Veja como ele é diferente de nós, pecadores. Veja a glória dele, veja as suas palavras. Veja os seus atos poderosos. Veja a glória dele, a beleza dele. A justiça de suas palavras, a compaixão dele, o amor eterno, infinito dele pelos pecadores, pelos seus eleitos. Como ele nos trata, não segundo o que nós merecemos. Veja a glória, a beleza dele, seu caráter belo. Eles temerão ao Senhor e verão a sua glória. Lembra de João? E vimos a sua glória, a sua beleza. A beleza própria do único Filho de Deus. O Senhor virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Então veja, quando o Senhor vier trazer justiça, salvação e vingança, ele virá repentinamente. Lembra dos textos que Jesus fala sobre a vinda dele? Então virá o Filho do Homem como um relâmpago. Ou seja, a ideia de impetuoso de maneira imprevisível, de maneira destruidora, virá o Senhor. Né? E por isso os homens naquele dia temerão, tanto os crentes quanto os ímpios. É claro que os crentes não vão temer porque serão condenados. Né? Os crentes não serão condenados. Mas, meus irmãos, nós achamos que esse dia da glória de Cristo é um dia que nós vamos usar, como um dia qualquer, né? Que a gente, Jesus está voltando. Os elementos desta terra, os fundamentos deste mundo serão abalados. Então, assim, é um momento de temor, né? De grande temor, o maior momento, né, que a humanidade vai experimentar a vinda de Cristo. Né? Então, tanto crentes que têm segurança, é verdade, eles temerão, porque a glória do Senhor será conhecida.
E se alegrarão, temerão e se alegrarão. Mas os ímpios apenas temerão, né? E se lamentarão. Então eu creio que é assim. A Bíblia diz, né? Os crentes temerão e se alegrarão. Os ímpios temerão e lamentarão. Né? E aí, no final do versículo, é como Deus fará essa mudança, através de quem? E aí o Isaías dá uma palhinha, né, por assim dizer, né? Porque ele não vai trabalhar isso tanto agora. Mas ele já dá uma dica, que Deus fará isso por meio de um Redentor. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Irmãos, Deus sempre teve um compromisso com os de Jacó arrependidos. Nunca foi um compromisso com os de Jacó de sangue. É por isso que a gente fala, a gente defende que Deus não tem um compromisso com Israel etnia, mas com Israel espiritual. O Israel que se arrepende. Tanto que diz aqui, os de Jacó que se arrependerem, o Senhor virá a eles. Não é só, porque se fosse um compromisso com etnia, então diria, os de Jacó, Deus virá a eles. Porque basta ter nascido lá no sangue de Jacó. Mas tem um aspecto moral e espiritual aqui junto. Os que se arrependerem de Jacó. Não é a Jacó que Deus virá, mas os que se arrependerem dele. E aí isso combina com o que Paulo vai dizer lá no Novo Testamento, né? Não é israelita o que é da carne, mas é o do coração. É o que se arrepende. Esse é o verdadeiro israelita. Esse é o verdadeiro povo de Deus. Aqueles que se arrependem, né? Aqueles que creem. Então veja. Veja, irmãos, vou terminar aqui. Há um jeito de escaparmos da vingança que Deus trará? Qual que é a maneira? Arrependimento. Por isso que o texto termina. Esse Redentor que virá, ele traz salvação e vingança. Como você ser salvo e não participar da vingança? Não ser alvo da vingança? Se arrepender. Todo aquele que se arrepender, né, e crer será salvo. Por isso que João Batista pregou, né? Quando estava vindo o Redentor, qual que era a pregação de João Batista? João Batista era aquele que estava preparando o caminho para o Redentor. Arrependei-vos. Os de Jacó, arrependei-vos. Porque está vindo o Redentor, o que Isaías prometeu, o ungido. Ele está trazendo com as suas asas, salvação e vingança. Ele está trazendo essas coisas. Arrependei-vos. Então, meus irmãos, só há uma coisa que pode impedir a graça de Deus de te alcançar. Falta de arrependimento. Todos nós somos pecadores aqui. Mas se nós nos arrependermos, nós teremos salvação. Mas se não fizermos, Deus se vingará. Então, a única coisa que pode te atrapalhar de ser alvo da graça do Redentor é a falta de arrependimento. É um coração não arrependido, um coração não contrito. Isso vai decidir a sua vida, o seu coração. Que Deus abençoe, nos guarde. Amém, irmãos.